gente, como teve essa questão de muitas das mulheres estar no lugar errado, sendo mãe das suas mães, querendo salvar as mães, esse assunto de hoje ele tem tudo a ver com isso. Quando a vida tá paralisada, qual é o motivo para as coisas não ir para frente, para as coisas travar? Por que que isso acontece? Eu quero que vocês saibam que esse assunto que eu vou abordar, gente, ele tem a intenção minha, o propósito meu, para que ressoe positivamente no campo de vocês, para que desperte, para que acorde uma parte de vocês, justamente para que vocês assumam a responsabilidade da vida de vocês, né? Para que apesar de tudo que acontece na vida, vocês possam de fato pegar a parte de vocês nas mãos e começar a fazer esse resgate interno, fazer as suas transformações. Então esse é o objetivo. Eu vou mostrar algumas situações aqui com os bonecos do porquê que essa vida paralisa, do porquê que essa vida trava. E muita gente pode escolher pegar essas informações e dizer, viu só? Cruzar os braços e dizer, viu só? Não tenho o que fazer, sabia que eu era vítima da situação. Não, gente, não é isso. Esse não é o propósito da informação, da informação. A informação ela é para gerar uma ação positiva, para gerar uma ação que vai poder ser usada a seu favor e não contra você. Quando você pega essa informação e diz, uau, agora eu entendo por que eu tô travada aqui, eu posso resolver isso, depende de mim, eu posso fazer esse movimento interno, e aí você de fato usa isso a seu favor, o objetivo vai ser cumprido, né? Então a responsabilidade é de cada uma, mas a minha orientação, né, como comunicadora aqui, é justamente para que vocês possam se atentar às escolhas de vocês, como vocês olham a situação, se vocês usam realmente isso ao favor de vocês ou isso para dizer, tá vendo, é difícil, eu não consigo, eu não posso, eu sou a vítima e tudo mais. Não, esse caminho dentro do resgate do feminino não serve, não cabe. Alunas que vêm com essa postura, eu até prefiro, né, que não faça esse caminho porque não vai ter resultado. Tem resultado quem decide. A Mônica lá no depoimento dela, que eu amo muito essa mulher, essa deusa, ela falou, eu entrei de cabeça, eu realmente assim me permiti, me joguei, fiz tudo que era pra ser feito. E aí no final ela chegou com um depoimento tão lindo. Então esse é o objetivo, tá, meus amores? Vamos ver por que que a vida trava, por que que paralisa tudo? Gente, como eu trabalho com um campo de informação, eu vejo que existe 1000 possibilidades, infinitas possibilidades. O que eu vou mostrar aqui é algumas dessas possibilidades, tá? Podem ser outras coisas. Mas geralmente, quando a gente tá fora do nosso lugar, quando a gente tá quebrando essa hierarquia, a gente fica travada na vida. Então, as 3 leis sistêmicas, hierarquia, pertencimento e equilíbrio de troca, elas precisam estar em ordem para que esse amor todo possa estar em ordem, para que você tenha força para ir para sua vida. Quando elas não estão em equilíbrio, acontece a paralisação, acontece que trava. Então eu trouxe aqui 2 situações de casos reais que aconteceram, inclusive recentemente, mas que se repetem. Volta e meia eu atendo pessoas que têm situações parecidas. Quando a gente vai abrir esse campo de informação, os bonecos eles ganham essa energia, esse campo de informação do representante, que pode ser o representante da mãe, do pai, de um excluído, do avô, de qualquer energia. Aqui eu simulei uma situação onde pode ser você que tá aí, que se sente travada, só que não sabe por quê. Já teve campos onde a gente abriu que essa pessoa que estava aqui, ela se colocou e ela dizia, parece que tem alguma coisa que me prende, parece que a minha vida não vai pra frente, parece que as coisas não fluem. E aí eu digo, mas essa energia tá olhando para baixo, não tá? Porque isso vem no campo, a gente tem essa sensibilidade, sim. Agora faz sentido.
Sim, é como se eu tivesse identificada com essa energia, como se eu tivesse presa, como se essa energia não permitisse que eu fosse para frente, que eu pudesse andar. O excluído pode estar aqui e essa pessoa pode estar virada para ele também. Então a gente chama isso de identificação. No inconsciente, qual que é a informação que vem? Eu não posso ir para frente, porque essa pessoa não pode ir para frente. Por honra a esse excluído, por identificação, por amor, por respeito a esse excluído, então eu não me permito ir para frente. Eu sigo ele quando eu fico aqui, quando eu não me permito viver, quando eu fico aqui travada. Olha que loucura, assim, né, no nível consciente, como que funciona esse movimento, né? E aí, quando aqui a gente faz movimentos sistêmicos, né, de essa energia, olhar para esse excluído e dizer, eu vejo você, por amor a você, eu segui você. Nós usamos muito as cartas sistêmicas para fazer essas liberações, né? Então a gente vê essa energia, dá o lugar para ela, então vira a gente já alinha aí a lei do pertencimento, né? Então diz o seu lugar. Agora você tem um lugar, você dá um lugar dentro do sistema e eu assumo o meu lugar, eu não vou ser mais a salvadora dessa situação, eu já vi você, eu dou um lugar para você por amor, né? Sinto muito por você não estar aqui, sinto muito por você ter passado tanto tempo sendo um excluído, lembrando que um excluído pode ter identificação com aborto, pode ter identificação com algum assassinato, alguma perda, algum rompimento grande no sistema familiar. Antigamente, quando o vô traía, ele chegava em casa, a avó já tinha separado todas as roupas dele e mandava ele embora e nunca mais sabia dele. Então ele virava ser um excluído mesmo, né? Isso tudo são exclusões dentro do sistema familiar. Então, não foi respeitada a lei do pertencimento, né? Mesmo que a pessoa fisicamente não continue ali, do lado da avó, ele sempre vai ser o vô. Então, biologicamente, ele sempre pertence, ele sempre vai pertencer, né? Energeticamente, mesmo que tenha morrido cedo, por exemplo, quem causa alguma história forte, impactante, né, na vida do sistema familiar, por exemplo, um assassino, ele também pertence à história desse sistema familiar. Por mais que doa, pertence. Não dá para excluir. Só porque dói eu vou excluir. Não. Quando eu excluo, isso ganha força, isso cresce. E aí trava. A gente não consegue ir para a vida. Fran, como assim? Então eu sou vítima, eu não vou resolver? Sim, você resolve, a gente faz os movimentos sistêmicos, a gente abre o campo, a gente trabalha isso, é assim que resolve. A Semana do Resgate do Feminino é para trazer informações do que pode estar acontecendo para que você resolva essa relação com a sua mãe, com o seu sistema, com a sua vida, né? Então eu tô dando todas as informações para que você não continue andando e caminhando sem saber. As coisas não vão, eu não sei nem por onde começar. Então aqui a gente tem uma estrutura para que a gente possa trabalhar com tudo isso, tá bom, meus amores? Uma outra situação, então essa situação eu vou botar pra cá, mudou, tá? A outra situação que é bem comum também, lembra que eu falei que são infinitas possibilidades, infinitas situações? Vamos ver os comentários sobre isso para depois a gente pular para um outro assunto que é bem diferente. Minha avó, única sobrevivente de Holocausto, de 12 irmãos, pai e mãe, acho que desde então existe essa energia de excluído, a sorte que a constelação já trouxe muita certeza para minha consciência. Perfeito, é isso mesmo, minha linda, porque geralmente numa história assim de muitos irmãos sempre acaba tendo excluídos, né, muitos abortos. A Marília, nossa Fran, minha mãe abortou naturalmente 2 vezes antes de mim e eu fui a filha resultado do tratamento. Então, Marília, você não é a primeira filha, você é a terceira filha. Esses abortos, enquanto eles não são incluídos, filho mais velho, primeiro aborto, mesmo que espontâneo, causado, não importa. Toda energia pertence, faz parte do sistema familiar. Então ela tem que ser incluída. Então eu incluo o primeiro aborto, segundo e você é o terceiro. Quando você assume o seu lugar de terceiro,
é possível que as coisas fluam mais para você, porque o que acontece? Quando a gente diz que a gente é o primeiro, mas energeticamente a gente não é, a gente sustenta o lugar do primeiro, do segundo e o nosso, que seria o terceiro. Você entende a questão de energeticamente, de informação, a questão dessas leis sistêmicas que são muito maior do que nós? A gente vem em honra essas leis sistêmicas, mas elas são maiores que nós. Parece que é isso mesmo, a Cris falou. A Cris sentiu bastante, né? Eu falei dessa sensação no meu depoimento, uma âncora. Isso, é como se você tivesse algo ali preso, né, no seu pé. Ou às vezes, por exemplo, já aconteceu numa constelação, a filha não supera de jeito nenhum a morte do pai. Claro, muito difícil, doloroso. Quem tava no pé era o pai e ela tentou se matar depois da morte do pai. Então ela também quis seguir o pai, em honra do pai, como se fosse: meu pai não pôde viver, então eu também não quero. Então isso é muito forte, é muito inconsciente, mas hoje com as ferramentas, né, as terapias integrativas, todo esse conhecimento que a gente tem, a gente consegue estar contribuindo nesse processo para que possa ser liberado, colocado cada energia no seu lugar, porque tanto o excluído quanto o pai, né, também fica uma energia densa enquanto não há a liberação, enquanto cada um não tem o seu lugar. É bem importante, assim, que seja colocado cada um no seu lugar. Claudinha, minha mãe teve abortos naturalmente, meu filho não temos um bom relacionamento, ele quase não fala comigo, moramos juntos e parece distanciamento até cada vez mais em evidência. Cláudia, não sei se é por conta das exclusões, mas pode ser. Às vezes o seu filho vem identificado com aborto. Fran, por que isso acontece? Isso vai se repetindo, isso vai tensionando o campo, cria uma tensão, né? Não cria um nó no campo, para que a gente possa ver, até que seja visto, vai sendo trazida essa energia, né? Então, toda vez que a gente vê, dá um lugar, alinha dentro dessas 3 leis, aí a gente consegue fluir, tomar força de todos esses que não puderam estar aqui. Meu pai foi assassinado quando eu tinha 4 anos. Minha mãe transferiu a raiva dele pra minha vida. Então, meu amor, por mais que doa, a gente tem que olhar pro assassinato, porque quando acontece algo assim, a tendência que a gente tem é nem tocar no assunto, né? Então, lembra sobre o pertencimento? Quando a gente não toca no assunto, a gente tá excluindo, a gente tá escondendo, a gente tá guardando aquilo ali. E aí pode ter emaranhados. Tanto o assunto, o fato em si, quanto quem assassinou, a energia do assassino precisa ser vista e dado um lugar. Não é pra amar, não é pra aceitar e dizer, ai, que bom que isso aconteceu. Não, gente, a ideia não é a gente ser hipócrita e dizer, ai, eu tenho que amar tudo o que aconteceu. Claro que não, causou dor e tudo mais, mas entender que se aconteceu é porque ajustes precisavam ser feitos, tinham emaranhados lá no sistema familiar, nunca por acaso, nunca algo acontece assim do nada, porque tá ali e aconteceu. Não, é energia mesmo. Então provavelmente dentro do sistema familiar do seu pai, alguém já tinha sido assassino e às vezes não foi incluído, e a gente pode falar isso lá de bisavô, tataravô, né? Muitas e muitas gerações. Muitas vezes a gente nem vai saber dessas histórias e não precisa. Quando a gente entende que o sistema, todo o sistema da natureza, todo o sistema ele se equilibra, ele faz os seus ajustes. Então o que acontece realmente para que os ajustes eles possam ser feitos. Gente, então deixa eu falar para vocês, tem bastante comentário aqui. É bem legal ver os comentários porque a gente vê o quanto que isso é comum e às vezes a gente nunca ia olhar para isso, né? Se não tivesse todo esse processo de informação sendo compartilhada e a gente podendo estar expondo as nossas questões. Agora, uma coisa que tem vindo muito lá na comunidade sobre essa questão de a gente ser salvadora da mãe e do pai. Então é comum também, quando a gente abre o campo, acontecer essa cena, tá? O que é essa cena? A mãe aqui, na verdade geralmente aparece muito isso aqui, ó, ao contrário, a mãe no lugar do pai, lado direito é o lugar do pai, racional, né, razão, e lado esquerdo mãe.
feminino, acolhimento e tudo mais. Geralmente no campo vem trocado. A mãe no lugar do pai, porque a mãe que banca, faz tudo, né? Traz essa energia do masculino, e o pai que fica lá, tipo, né? De escanteio, às vezes não tem nem espaço. Então, além do pai e da mãe estar trocado, lá no inconsciente, nas energias, na forma como a gente vê o sistema, o filho, nós, se coloca atrás do pai e da mãe. Digamos que a vida é aqui, ó, o meu cristal vai representar a vida. A mãe e o pai estão aqui na frente, aí eu digo, a minha vida tá paralisada, eu odeio minha mãe, eu odeio meu pai. Eu tô aqui exagerando, né, gente? Mas só pra dizer os extremos, aí cada um tem um nível dessas emoções, né? Ai, não consigo lidar com meu pai, não consigo lidar com a minha mãe, minha vida tá travada. Olha o que acontece, quando a gente abre o campo, a mãe tá no lugar do pai, o pai tá no lugar da mãe, e a filha tá aqui, ó, no meio dos dois, só que atrás. Então, olha só, a vida tá aqui. Como que essa filha passa aqui, ó? Não passa, ó. Olha aqui, não passa pra ir pra vida. Vocês entendem por que energeticamente a nossa vida não vai? Porque a gente tá grande e tá na ordem ao contrário no sistema familiar. O que a gente faz nesse caso? A gente coloca a mãe no lugar dela, né, com frases sistêmicas também. Então, você não é o meu pai, você é a minha mãe, eu te dou o lugar de mãe. E o lugar de mãe é quem veio antes. Olha a hierarquia. Antes, atrás, não na frente. Senão, eu boto meus pais na frente e eu deixo de construir a minha história, a minha vida. E o pai é a mesma coisa, eu te dou o lugar de meu pai, sem você eu não existo. O que aconteceu entre você e minha mãe é de vocês. E aí você assume a frente, e aí a sua vida anda, ó. Você pode vir pra vida, que foi o presente que todo o teu sistema te deu, né? Aqui, o sistema feminino, a mãe da sua mãe, o pai da sua mãe. E o sistema masculino a mesma coisa, que vai longe, né? Então, quando você consegue passar aqui, você tá livre, você tem força para ir pra vida. Quando tá tudo trocado aqui, você tá no meio da briga deles, você não vai pra vida, porque você tá presa. E já teve casos de tá assim, ó, olha só, a pessoa lá atrás, bem lá atrás, a mãe e o pai bem aqui na frente, e a vida aqui, ó. Ou seja, óbvio que essa pessoa vai paralisar, óbvio que ela vai sentir que tudo que ela faz não tem resultado, porque olha a distância que ela tem da vida, né? Ela não consegue chegar perto da vida, e tanto que ela pode entrar em depressão, pode ficar doente. Se a gente pegar o mapa natal dela, a gente vai ver que ela não vive sendo quem ela veio para ser, pelo contrário, ela tá tão envolvida com os problemas, com as coisas que ela carrega do pai e da mãe aqui, que ela não tem força nem pra ela saber quem ela se mistura aqui, ó, né? Então a gente coloca, organiza essas energias, cada um no seu lugar, e às vezes também acontece isso, ó, tá todo mundo aqui atrás, e tem espaço pra passar aqui, mas quando eu faço o movimento de passar o boneco aqui, a pessoa fala, não consigo, me dá uma coisa ruim de passar por aqui, não quero ficar lá atrás. Isso acontece bastante, a energia se mostra, o campo se mostra, né? E a pessoa diz, eu quero ficar lá atrás, eu não consigo ir pra frente. Aí a gente vai fazendo as frases, vai liberando, para que a pessoa possa vir pra vida e realmente viver plenamente. Porque a gente ajuda esses pais, a gente paga essa vida que a gente recebeu, quando a gente vive plenamente a nossa vida. Quando a gente tá aqui, ó, pequena demais para olhar para trás, a gente é pequena pros pais, ó, pra ser grande pro mundo, ó, pequena pros pais, não dá conta de carregar o que eles têm para carregar, pra ser grande pro mundo. E aí aqui a gente tá usando toda essa energia que a gente não tinha que quando a gente estava lá atrás, pra construir, pra lapidar o nosso diamante, a nossa vida, viver o que essa vida tem de melhor pra gente. Essas cartinhas sistêmicas, elas são ótimas, assim, elas sempre mostram, eu sempre tiro no campo, né? O que tem ali de informação. Olha que legal essa carta. Eu agradeço
pelo que você veio me ensinar. Olha que legal que tá no campo da nossa live, ó, que legal, né? Então, às vezes tem, ó, carta em branco para você escrever a sua vida. Lembra que eu falei? Façam suas escolhas, gente. Usem isso a favor de vocês, para vocês tomarem uma decisão de realmente se resgatar, né, de ir para a vida, construir a sua história. Porque imagina, a gente pode pintar esse papel em branco, fazer ele todo preto, negro, cinzento, sem cor, sem alegria, sem nada, com doença e tudo mais. Mas a gente pode escolher pegar nossas canetinhas coloridas, fazer uma boa pintura bela, que a gente olha e diga, uau, é muito bom olhar para essa pintura, né? Então é isso, meus amores. Agora eu vou ver as perguntas de vocês. Continuem acompanhando a Semana do Resgate do Feminino. Eu sei que tem gente que quer ver tudo isso mais de perto. Gente, a Semana do Resgate do Feminino, a gente já trouxe o primeiro vídeo falando sobre essa história que acontece aqui pra trás, porque esse é o início de tudo. No segundo vídeo eu foquei bastante nessa relação com a mãe, porque é a mãe que leva ao pai, é a mãe que é a abertura que nos traz para o mundo, né? Então quando essa mãe tá fora do lugar, então eu falo muito da hierarquia. Quem não viu, vale a pena ver, gente. Vai de coração aberto, se permite acessar as informações que a gente está trazendo lá, porque quem realmente se permitir vai ter resultado, como vocês podem ver que já tiveram as mulheres que escreveram lá na comunidade, tá? E aí vai ter o terceiro vídeo, que a gente vai dar mais um passo, que a gente vai falar sobre essa energia do masculino e essa energia do feminino, que é o que a gente tem muita dificuldade, né? A gente muitas vezes tá no lugar do masculino, como eu mostrei... Opa! Derrubei aqui. Como eu mostrei ali trocado, né? A mãe no lugar do pai, o pai no lugar da mãe. O link tá na bio aqui do Instagram. Você clica no link e vai ter Semana do Resgate do Feminino. Você se inscreve rapidinho e aí lá vai ter os vídeos da Semana do Resgate do Feminino. Embaixo da Semana do Resgate do Feminino tem a comunidade para você deixar a sua dúvida, para você compartilhar o que você conseguiu já perceber. Tem muitas mulheres que trazem muitos insights já, tá bom? A Tânia falando, eu tive resultado, o resgate me abriu a mente e portas. Essa Tânia danada, ela já fez live aqui com a gente, né? E a gente viu que ela começou a co-criar várias coisas. Muito linda. Isso, explica lá na comunidade que é mais fácil, porque às vezes vocês colocam aqui e entra muita mensagem e eu não consigo responder todo mundo. A Andréia, uma pessoa me disse que tinha 2 irmãos, aí descobri que minha mãe teve um aborto. Pode ser, interessante. Gente, por que às vezes a gente não vai chegar perguntando pra mãe, mãe, você abortou? Porque se ela nunca falou nada, porque aquilo não tá bem resolvido dentro dela. Tá? Olha que importante isso. Lembra quando eu falei? Quando o causador lá do assassinato, não sei o que, a gente não fica falando, a gente evita falar porque dói. Só que, claro, tudo que a gente não vê, tudo que a gente não olha, tudo que a gente esconde, a gente tá excluindo. Mas aqui vocês estão no processo de autoconhecimento, de expansão, estão tendo acolhimento para lidar com esses assuntos que muitas vezes são muito dolorosos. Agora a nossa mãe, ela tá lá fazendo as coisas que ela dá conta. Aí a gente vai tocar numa ferida dessa? Às vezes é um pouco cruel. Acho que cada processo, cada pessoa é uma pessoa e tal. Tem pessoas que não vão ter problema em tocar nesse assunto, mas tem pessoas que vão ter problema. E eu acho muito importante a gente respeitar essa dor do outro, esse espaço do outro, né? Aqui a gente consegue ver a energia que a gente precisa ver. A Vânia, a mãe da minha mãe trocou os filhos por um homem e não sei porquê, mas a minha mãe me rejeita. E hoje já não dói tanto, mas já doeu muito. Não passo isso pra minha filha. Então, Vânia, muitas vezes quando a mãe troca por um homem, né, tem vários fatores, mas eu já vi no sistema familiar que isso já aconteceu provavelmente lá com a mãe, lá com a avó, lá com a história do sistema familiar, né, e ela tá honrando esse sistema. E aí tem toda a questão de resolver a relação com a mãe que eu trago lá na Semana do Resgate do Feminino, porque a mãe já te deu o que ela precisava dar, que é a vida, e graças à vida que ela te deu, hoje você pode ser diferente para os seus filhos. Então só aí ela já tem um lugar dela de gratidão. O que ela não pôde fazer por causa dos emaranhados dela, por causa das dores dela,
Isso é dela, eu sei que dói para sua criança, mas o que ela não pode fazer por você, agora você faz por você. Isso vai ser importante. Fran, só podemos dar o lugar ao que temos conhecimento? Por exemplo, se não sabemos de um aborto, como damos o lugar? A gente às vezes sente, se isso tá te atrapalhando, se tem uma identificação, se precisa ser visto, se mostra dentro do sistema familiar. Tá? Se mostra na constelação e tudo mais. Mas se não aparece, né? Às vezes é porque tem outros emaranhados que precisam ser vistos primeiro. Então tudo vem na hora que tá pronto para ser visto, né? Mas pelo campo a gente consegue ver, Ana Luísa. Não precisa ir buscar e ficar perguntando se não quiser. Então, gente, eu acho que é isso. Gratidão por vocês estarem acompanhando. Gratidão pelo carinho de vocês. Eu sei que tem muita gente, né? A Priscila falou, tô doida pra constelar. Aguarda um pouquinho, gente. Vamos curtir essa semana do Resgate do Feminino, que é gratuito. Eu tô disponibilizando com muito amor pra vocês. E logo menos aí a gente vai ter a oportunidade de quem quer constelar, quem quer aprofundar o resgate, conseguir aprofundar esse resgate interno e sair desses emaranhados, para que a vida realmente possa fluir, né? Para que as coisas possam acontecer, né? Justamente ter o resultado que você quer. Miriam, eu também te amo, mulher! Você é minha bênção na vida. Gratidão, meus amores, e a gente se vê amanhã. Beijo, fui!